E aí pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Eu me chamo Rodrigo Lucas e hoje a gente está fazendo mais um vídeo da série JavaScript para iniciante. Dessa vez a gente vai resolver um exercício de calcular a média de entre três números, tá? Então a gente vai criar um HTML simples e a gente vai fazer o cálculo por lá, tá? Eu vou criar mais uma pasta aqui chamada de exercício número 2, tá? Porque é o segundo exercício da nossa série de vídeos, tá bom? E vou abrir isso aqui dentro do Visual Studio Code, tá? Você abre o Visual Studio Code lá e abre a sua pastinha, tá bom? Beleza, aqui dentro do Visual Studio Code a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um arquivo chamado index.html, tá bom? Beleza, e aqui a gente vai colocar um HTML bem simples, tá? Como a gente sempre faz aqui, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa saber, a gente precisa armazenar o valor de três números. Então, para isso, a gente vai precisar de três inputs, tá bom? Então, vamos criar aqui três inputs que vai armazenar o valor dos números para a gente, tá bom? E cada input desse vai conter um ID e é por esse ID que a gente vai pegar o valor desse input, tá bom? Então eu vou colocar aqui o primeiro input de N1, o segundo input a gente vai colocar N2, que é o valor número 2, né? E o terceiro input a gente vai colocar N3. Se você estiver fazendo cálculos com mais números, basta adicionar dessa forma que eu fiz aqui, tá bom? Bom, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de um botão que vai executar essa função aqui, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, vou criar um botão aqui, tá bom? E esse botão vai receber no onClick dele, tá? A função de executar o cálculo da média, tá bom? Então, a gente coloca onClick, que isso aqui ele está ouvindo todos os cliques que vier em cima desse botão, e a gente vai colocar uma função chamada calcular, tá bom? E aqui no nome do botão a gente vai colocar calcular, beleza? Show de bola! E agora a gente vai criar um script bem simples também, tá? Só para executar essa função aqui. E essa função a gente vai chamar ela com o nome calcular, que foi o que a gente deu aqui em cima, tá bom? No calcular, a gente precisa pegar o valor desses três inputs, tá? Para isso, a gente vai ter que criar três variáveis, tá? Da mesma forma que a gente criou três inputs, a gente vai pegar as três variáveis. E essas três variáveis, elas vão ser recebidas aqui do documents, que vai pegar a DOM do HTML, tá bom? E aí a gente vai colocar um ponto e vamos pegar a função chamada getElementById, porque ele consegue identificar os IDs aqui dentro, tá bom? E o ID que a gente quer pegar nesse caso aqui vai ser o N1, tá? E aqui no final a gente coloca um ponto value para ele poder pegar o valor que está dentro desse input, beleza? E a gente vai replicar isso aqui para os outros dois números também, tá? O N2 e o N3. E aqui a gente vai colocar N2 e N3, perfeito? Agora, a gente precisa criar mais uma variável para receber o valor dessa média, né? Então, a gente vai criar uma variável chamada média, que vai receber o cálculo desses três números. Por padrão, esses três números eles vão vir como um string. Então, a gente precisa converter eles para um inteiro, tá? Então, vamos colocar number. Dentro de chaves, a gente vai colocar o nosso N1, que vai somar com o nosso number número 2, tá? Até esqueci o número, a letra U aqui. Agora sim. Vou copiar isso aqui, para a gente não perder muito tempo. E aqui agora é o N2, mais, e agora eu vou colar novamente, e vamos colocar aqui N3, que vai ser dividido por 3, né? Se fosse 4, a gente dividia por 4, mas aqui é só 3. E para isso a gente vai dar um alert na tela do usuário mostrando essa média, tá? Então a gente pode dar simplesmente assim, ou então a gente pode fazer o seguinte, vamos colocar crases aqui, tá? Dessa forma aqui, esse aqui é o sinal de crase. E você vai colocar o seguinte, a média dos valores é, e aqui a gente coloca um cifrão e entre chaves a gente coloca a palavra média aqui, que é a nossa variável que foi criada. A gente pode até mostrar isso aqui no console também. Então vamos colocar aqui console.log e a gente coloca a mesma coisa, tá? A média do valor é tal. E ele vai aparecer no console lá do navegador também, tá? Para isso, eu vou estar utilizando um carinha aqui, é uma extensão do VS Code que é muito bacana, chamada de Live Share, tá? Essa
esse carinha aqui, ele consegue executar o HTML enquanto você vai fazendo aqui, ele já vai executando o navegador para a gente, tá? Então você instala o Live Share, tá? E vem aqui em cima do seu arquivo e clica em Open White Live Share, beleza? Ele vai abrir o navegador para a gente, aqui ó, ele já abriu aqui já. Tá bem feio mesmo, mas tudo bem, tá? Depois a gente formata isso melhor. Vamos colocar os 3 números aqui, eu vou assumir que a média desses 3 valores aqui são 10, tá? Cada disciplina que ele fez, ele tirou 10. Então, o resultado da média também tem que ser 10. Eu vou até abrir aqui o inspecionar elemento para a gente olhar no console o resultado que ele vai trazer aqui no console para a gente também, tá? Então, eu vou dar um clicar em calcular aqui e ele trouxe para a gente a média dos valores é 10, porque ele tirou tudo 10, né? Dá um OK e aqui embaixo também no console ele trouxe a média dos valores 10 também. Beleza? Vamos formatar isso aqui melhor para ficar mais bonitinho, tá muito feio, né? Então, para isso eu vou criar um script aqui. Um script não, um styles, tá? Porque é com o style que a gente consegue pegar a gente consegue formatar o nosso HTML, tá? Para isso a gente vai dar um display flex. Beleza? A gente vai fazer o seguinte, antes da gente dar o display flex, a gente precisa pegar o elemento que a gente quer estilizar, né? Então a gente vai pegar o body. Agora sim, a gente pode dar um display flex, tá? Que ele vai deixar flexíveis os nossos arquivos ali em tela. A próxima coisa que a gente vai fazer é o justify content e vamos alinhar ele todo ao centro, tá? Agora ele alinhou todos ao centro, tá? Tá bem no centro mesmo. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o flex direction dele, que é a direção do nosso componente, e a gente vai colocar ele em column, tá? E agora sim, tá vendo? Ele ficou todos em colunas. Beleza? Então, se a gente voltar aqui novamente, dar um 10 aqui, clicar em calcular, a gente vai ver que a função está funcionando perfeitamente. Se você colocar outros valores aqui, por exemplo, 6, 6, 6, e dar um calcular novamente, ele vai ver que a média é 6. Se a gente colocar o número 5 aqui, e calcular novamente, ele vai trazer a média para a gente aqui também, tá vendo? A média do valor é 5.66667. E ele vai mostrar aqui no console também. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, tá? Comenta aqui abaixo qual os vídeos que você quer que a gente traga aqui para JavaScript iniciante. E valeu e até a próxima!